Olá, bem-vindos à nossa aula sobre calorimetria, que hoje vamos estar conhecendo um pouquinho sobre a calorimetria. O que é a calorimetria? A calorimetria é um ramo da física que estuda o calor. O objetivo da calorimetria não é apenas entender o conceito de calor, mas também calcular a sua quantidade. Antes de saber como se calcula a quantidade de calor, vamos esclarecer alguns conceitos importantes. O calor. O calor é a energia térmica transferida de um corpo com maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. Nenhum corpo possui calor. Ele é apenas a energia em trânsito de um corpo para outro. Determinando a transferência, já não há mais calor, pois neste corpo atingiu o equilíbrio térmico, o corpo à mesma temperatura. Bom, como temos aqui no nosso slide, a unidade mais utilizada para o calor e caloria, que é o cal, embora a sua unidade de SI seja joule, uma caloria equivalente à quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água pura sob a pressão normal de 14,5 Celsius para 15,5 Celsius. A relação entre a caloria e joule é dada por um cal igual a 4.186 joules. Partindo daí, podem-se fazer conversões entre as unidades usadas em regras de 3 simples. Como uma caloria é uma unidade pequena, utilizamos muito o seu múltiplo e quilogário. Um cal é igual a 10 sobre 3 cal. Bom, e vamos para o calor sensível. Bom, o que é esse calor sensível? O calor sensível é quando um corpo recebe ou cede determinada quantidade de calor, capaz de gerar variações de temperatura sem ocorrer mudanças no estado de agregação das moléculas, e o calor é denominado de sensível. Bom, e podemos, por meio de equação, temos a seguinte: pode ser determinada a quantidade de calor sensível recebida ou perdida por um corpo, tá? Que é essas que temos aqui. E a quantidade de calor sensível, que é igual a produto de sua massa, na variação de temperatura e de constante proporcionalidade dependente da natureza de cada corpo, denominado valor específico. Assim, podemos saber que o Q ele vai ser a quantidade de calor sensível, que é Cal em joule. C vai ser o calor específico de substância que contribui ao corpo. M vai ser a massa do corpo em gramas ou quilogramas. E delta fim vai ser a variação de temperatura, que vai ser em Celsius, tá? Logo mais, é interessante a gente conhecer alguns valores específicos, que é alumínio, água, álcool, cobre, chumbo, estânio, ferro, gelo, mercúrio, ouro, prata, vapor da água e 5. Aí temos aqui os valores de calores específicos. É muito importante saber que a gente fazer um cálculo, a gente precisa saber desses valores. Bom, e quando Q é maior que zero, o corpo ele ganha calor. E quando Q é menor que zero, o corpo perde calor. Calor latente. O calor latente ocorre a mudança de estado físico, ou seja, a substância pode passar de um estado sólido para o estado líquido ou de líquido para gasoso e vice-versa. O calor latente ele também é chamado, como temos aqui no nosso slide, é também chamado de calor de transformação. Ele é uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou concedida pelo corpo enquanto o estado é físico ou modificado, como temos os exemplos logo passado. Para calcular o calor latente, precisamos Q e L. Precisamos entender que Q é a quantidade de calor em cal/joule e M é a massa em gramas ou quilogramas e L é o calor latente entre cal de gramas ou joule de quilogramas, ok? Bom, e aqui temos um pequeno exemplo para a gente ter um pouco dessa ideia, ter essa diferença do sensível para o latente. O gelo está em menos 20 Celsius. Ele recebe calor e o gelo fica em
em 0 graus Celsius. Ele fica o calor sensível. Após ele receber calor, ele vai se passar para o calor latente, que vai para o estado da água. E ao receber calor sensível, ele vai mudar a sua temperatura de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, temos esse exemplozinho nessa grama para a gente ter um pouco de entendimento sobre esse calor sensível e o calor latente. E aqui, né, temos um pequeno exemplo para a gente ter um pequeno exemplo de cálculo já resolvido. E vamos lá. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Dado o calor específico de ferro, que é 0,119 cal em gramas Celsius, que podemos ter, esse valor é retirado daquela tabelinha que vimos, que cada valor tem seu valor específico, né? Temos aqui um exemplo de vamos jogar aqui a fórmula de calor sensível, que é Q igual a C igual a M igual a ΔΦ. Vamos estar substituindo o calor específico, que é o calor específico do ferro, que é 0,119 cal, e vamos estar aqui, né, no nosso M, que é a nossa massa. Vamos estar colocando aqui a quilograma, né, 2.000 gramas. E vamos estar, né, colocando 20 graus Celsius, que foi o valor que se deu logo mais acima na nossa questão, que é o ferro de 2 kg para 20 Celsius, né? Daqui vamos estar substituindo cada devido no seu lugar e estar fazendo o joguinho, a matemática, né? E daí que vai dar 42.840 cal, que vai ser equivalente igual a 42,84 caus. Bom, espero que vocês tenham tido entendimento sobre calorimetria, sobre uma parte da calorimetria, que é o calor, porque tem outros assuntos, que é trocas de calor, capacidade térmica e propagação do calor. Mas logo mais à frente vamos estar entendendo um pouco mais sobre esses outros subtemas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.